Olá! Você já pensou como o simples fato de não fazer nada nos cativa? Em uma semana corrida, pensamos que o simples fato de chegar ao fim de semana e não ter nada para se fazer é o momento propício para descansar e que a partir disso não teremos nada. Mas é a partir do nada que algo incrível surge. Nos sentimos mais criativos. Surgem novas ideias sobre o que a gente pode ou não fazer, que histórias podemos criar, onde podemos ir e prato cozinhar. Isso não é muito diferente do que acontece no livro. Na verdade, tudo era predominado pelo nada no universo Dorma. Não existia nada além da pura escuridão. Era tudo oco, frio. E no fim, duas mulheres surgiram, criadas pelo nada. As duas, com o passar do tempo, foram se apegando e criando um laço de amor. As duas se amavam tanto que aceitavam a oposição de seus corpos, porque uma era a pura criação, a pureza, a bondade, enquanto a outra era o oposto dela. Dorma Tri, a deusa da criação, era repleta por amor. Tudo que ela via à sua volta era um propósito para aquilo acontecer. Por mais que seu corpo criasse as coisas sem ela perceber, afinal era algo instintivo e que simplesmente acontecia, ela não se importava que sua irmã, Triep-Tree, simplesmente destruísse tudo que já havia sido criado. Na verdade, ela achava que o fato de Triep destruir as coisas era um ato de amor. Um ato de amor para ela. E assim elas viveram por milênios, por eras. Mas a questão é que, um certo dia, a necessidade de algo ser criado surgiu. O nada já não era suficiente. O nada queria deixar de existir. Ele queria que algo mais fosse criado dentro de si. E a única que poderia fazer isso era Dorma. Claro, se sua irmã permitisse. A partir de uma visão, Dorma percebeu que poderia tornar o vazio algo perfeito. O nada poderia se tornar algo. E assim, belezas poderiam surgir. Planetas, seres, entre várias outras coisas que ela queria criar, que ela estava imaginando. A partir disso, o seu poder era tão grande, a sua vontade era tão forte, e apenas com seu pensamento, o seu corpo começou a criar, de forma constante. Triep, sua irmã, ficou assustada. Ela ficou com medo de tal reação. Ela não esperava que Dorma fosse tão poderosa, e muito menos estivesse tão animada para fazer algo assim. Porém, Triep não gostou nada daquilo, e então destruiu a criação de Dorma. Dorma ficou inconsolável. Ela não aceitava que sua irmã não considerasse por nenhum momento o que ela queria fazer. Porque Dorma queria criar. Aquilo estava em seu ser. Ela era a criação, o significado de tudo que era bom. Então por que ela não poderia revelar tudo o que queria, enquanto sua irmã, que era a destruição, fazia o que queria? Era injusto.
um momento, Dorma ficou a pensar. Lágrimas deslizavam por sua face e ela não conseguia acreditar. Triepe se aproximou de Dorma, colocou suas mãos em seus ombros e tentou consolar sua irmã. Claro, em busca de convencê-la a não criar mais, a não fazer mais nada daquilo que a assustava. Dorma, ao ouvir suas palavras, não conseguia deduzir nada, apenas ouvia. Triepe continuava a falar, ela queria que Dorma parasse, que Dorma de qualquer forma esquecesse tudo aquilo que ela tinha visto em seus sonhos e deixasse de lado. Afinal, apenas as duas eram necessárias. Apenas as duas deviam existir e coexistir. E não existir mais ninguém. Afinal, o nada era a casa delas. E não havia necessidade de mais nada. A deusa da criação se afastou de sua irmã e foi para o lugar mais vazio que existia dentro do nada. Para pensar, para ficar sozinha. Nesse lugar, Dorma voltou a criar. Ela criou estrelas. As estrelas, assim que surgiram, chamaram ela de mãe. A trataram com tanto amor, com tanto carinho. Elas eram tão amáveis que Dorma se preencheu de alegria. Pela primeira vez, Dorma sentiu o que era o amor maternal. E aquilo era completo, aquilo completava. E aquilo apenas lhe deu vontade de criar mais seres que fossem como as estrelas. Seres inteligentes, que pensassem por si mesmos e tivessem um livre arbítrio. Mas Triepe não gostou. Triepe estava com inveja. Ela estava com raiva que sua irmã não aceitasse que apenas as duas deveriam existir. Por um momento, Triepe até tinha esquecido da existência das estrelas. Tanto é que as estrelas foi a criação que mais perdurou ao lado de Dorma, diferente do resto que já havia existido. Mas, um dia, a paciência de Triepe acabou. Ela simplesmente lançou sua destruição em cima das estrelas, na direção de Dorma. Dorma estava de costas. Ela não estava vendo nada, afinal ela estava conversando com seus filhos. Ela estava apenas se divertindo com suas crianças, até ouvir os gritos de dor, de agonia. As estrelas, uma por uma, estavam sendo destruídas por uma massa preta que as devorava. Dorma, em um ato desesperado, ergueu suas mãos e as abraçou, lançando por cima delas sua própria luz, seu próprio ser. Tal ato as protegeu da destruição certa, apesar de não ter conseguido salvar algumas. Triepe não acreditou no que Dorma estava fazendo. Ela estava proibindo sua destruição. Ela estava protegendo aqueles que antes ela não se importava. Então por que aquilo? Mas, em um ato desesperado, Dorma enviou seus filhos, seus amados filhos, para dentro de seu corpo. Lá, eles seriam banhados pela criação pura, enquanto Dorma assumiria um combate ao qual jamais se arrependeria. Colocando um ar decidido em sua face, Dorma ficou a olhar para Triepe. Uma espada surgiu do seu próprio corpo. Ela a puxou
erguendo acima de sua cabeça. Nela estava a própria luz que destruía tudo aquilo que tocava. Ripley revidou, forjando assim um escudo e uma espada negra da mesma proporção. Porém, Dorma não deu para trás. Em nenhum momento ela peitou. Ela apenas se defendeu, avançando para cima de Triple. O embate começou. Nele, as duas mostrariam o motivo ao qual foram feitas o oposto. Afinal, uma só poderia coexistir se a outra se rendesse.